Ó, Nestor, como foi substituir o Ricardo Schnetzer no Jaime Lannister de Game of Thrones? Ai, Por que gente. a série passou a ser dublada em São Paulo? Olha, isso é uma coisa que é muito triste, né? Eu sempre acho. Você ter uma série já aconteceu das duas maneiras. Eu era fã de Game of Thrones. Como eu falei, eu tive a sorte de em algum momento dublar as séries que eu mais gostava. Imagina o Ricardo Schnetzer, né? Não preciso nem dizer a responsabilidade. O cara era brabo. Mas esse personagem, o Jaime Lannister, inclusive, eu nem considero ele assim, meu personagem, sabe? O personagem que eu fiz. Porque essa história do Game of Thrones. Gente, o motivo de mudar uma dublagem, obrigado, uma dublagem de uma praça para outra não passa por nós. Não E são passa, inúmeras não possibilidades. passa nem pelos estúdios na maioria das vezes. Isso é uma decisão do cliente, baseado em coisas que me fogem à compreensão, porque eu não sou. É uma decisão de negócio, certamente, não é uma decisão artística, porque artisticamente essa é a pior coisa que pode acontecer. Você dublar uma série 4 anos com um elenco e a partir do quinto ao oitavo trocar esse elenco inteiro, trocar a praça, né? Isso aconteceu com Game of Thrones, isso aconteceu com True Blood, que foi... Aconteceu ao contrário comigo. A de São Paulo veio... Qual série? Caraca, não veio o nome agora. Agora, Nossa, faz tempo. Não, peraí. Me lembra, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Que veio, uma série que veio de São Paulo, que eu dublei aqui. É ridículo, não tô... daqui a pouco eu vou lembrar. Tudo bem. Segue. Mas essa que eu tô falando, por exemplo, o Game of Thrones foi daqui pra lá. Mas de lá pra cá veio Lost, uma época. Lost, pronto. Aê! Pronto. Nossa, Lost veio pra cá. Aconteceu isso. A gente dublou, depois da metade veio pra cá. Exatamente. Depois eles resolveram fazer uma coisa que eu acho que é positiva para o espectador. Redublamos toda ela com o início. Porque eu acho que tem um negócio. Você começa a ver uma série. Eu também acho. Com o elenco, daqui a pouco no meio você troca. Parece aquelas coisas do Silvio Santos que mudava a novela. É horrível. Então, assim, dublar o Jaime Lannister foi agridoce. Porque é um personagem que eu adoro, porque eu sou fã da série. E aí foi comunicado no mercado que essa série estava indo para lá. Foram feitos testes exaustivos para todos os personagens principais. Eu peguei também esse por teste. Não foi escalação direta. Eu acho um personagem incrível, mas eu nunca realmente tive todo o prazer de fazê-lo. Porque tem essa situação, né? Foi para na quinta temporada. Eu fiz a quinta, sexta, sétima e oitava. Não, acho que até a quinta foi aqui, eu fiz a sexta, sétima e oitava. No caso do Lost foi o contrário, acho que tinham sido dubladas as primeiras temporadas. Acho que eram 2 ou 3 só, né? Era pouca coisa. A maior parte foi feita aqui. O True Blood foi também uma série que eu adoro ter dublado. Essa é outra que eu amo, que é uma série que eu assistia e era fascinado. Começou a ser dublado em São Paulo pelo SBT. E aí depois, quando foi pra TV a cabo, eles mudaram na quinta temporada também. A gente fez até a quinta temporada em São Paulo, sexta, sétima, oitava, Rio de Janeiro. E aí matou a série um pouco. E aí também aconteceu a mesma coisa. O SBT redublou as últimas com a gente lá em São Paulo, para exibir no SBT. Então no SBT você vai assistir às 8. Então essas situações que já aconteceram algumas vezes, né? Fogem ao nosso controle totalmente. Eu detesto substituir, né? Eu também não. Eu detesto, eu não gosto porque... E às vezes já aconteceu de substituir, de eu descobrir que vou substituir dentro do estúdio, que é uma coisa que eu acho de um desrespeito assim profundo, né? Eu preciso pelo menos ter avisado, né? Tipo, olha, isso que você vai fazer amanhã é de um outro colega, é de uma outra praça. Aí é terrível. Né? E eu passei por uma situação, e eu fiz esse trabalho, não vou dizer qual tá feito, beleza. Mas é um trabalho importante, e eu recebi um teste, você vai fazer um teste por um game. Beleza. Eu fiz o teste, ninguém me disse o que era, fui gravar e dentro do estúdio estava o cliente, o que deixa as coisas mais difíceis ainda, e o diretor, e eu comecei a gravar, e no meio da gravação eles disseram, você sabe o que você está fazendo, né?
Falei, não, gente, game, né? Sabe como é que a gente dubla game? São linhas num Excel, né, gente? É assim que a gente faz. Não tem imagem, não tem nome, nenhuma. Não tem nada. É um Excel com texto que a gente vai lendo e encaixando em ondas de som. Lá pelo meio eles me falaram, e aquilo tinha um outro dublador que fazia. E tinha tido uma treta da empresa com o dublador. Então não só estava substituindo, como eu estava entrando no meio de uma briga. E aí eu fiquei numa situação complicadíssima. E terminei de fazer o trabalho e segurei a bucha. Mas eu já disse não para muitos trabalhos de substituição. Muitos, assim. Tipo, por exemplo, quando voltou o remoto pro presencial, e alguns colegas não fazem mais o presencial, ou alguns colegas que não trabalham em determinado estúdio e são bonecos muito marcados de certos atores, eu falo, não, gente, eu não vou fazer. Eu já tive a minha cota, né, como esse daí. E não é uma experiência que me alimente emocionalmente, né, artisticamente. Eu fico sempre frustrado, porque é um personagem sempre tem aquela coisa assim, olha, se você não fizer, outro vai fazer. Eu sempre falo, pois que faça. Né? Eu já tive situação assim também que, graças a Deus, eu fiquei sabendo antes. A pessoa pelo menos teve o cuidado de falar, esse personagem é do fulano, mas ele, por essa razão e essa, assim, não vai poder mais fazer e tal, assim. Tá, pera um pouquinho. Fulano, Ô fulano, vem cá, recebi e tal, não sei o que, me falaram do estúdio e tal, pra eu fazer um teste com um personagem que é teu e tal. Aí a pessoa fala, não, realmente eu não tô indo lá, eu não pode fazer tranquilo, porque eu não vou pra alguma explicar. Exatamente. Aí isso é beleza, aí é outra história, a pessoa tá bem resolvida ali. Mas E é isso, né? A gente começa primeiro tendo que resolver com um colega, mas depois a gente tem todo um fandom pra resolver. Ainda tem isso. Eu fiz foi uma série, depois pequena, que o Isaac fazia o esqueleto. Imagina, o Isaac já tava mais velho e tal. Sim. Eu liguei pro Isaac, meu filho, você, eu tô aqui curtindo a minha filha, eu não quero mais. Assim, a gente tem uma conversa muito longa, eu falei, Isaac, é muita responsabilidade que eu vi você fazendo esse negócio assim, e naturalmente ali, quase todas as falas que eu falei, vinha o que você ouviu dele, exatamente. E aí, quando eu vi, eu tava meio que fazendo até um meta, sei lá, um negócio. Exatamente. Quando eu vi, canalizou ali. Sem querer, eu tava fazendo aquela coisa. Exatamente. Me influenciou, o Isaac me influenciou na própria história, né? Porque fomos muito amigos e eu sempre admirei muito o Isaac. Então, vários personagens que eu faço hoje em dia, eu vejo o Isaac ali dentro. E eu falo assim, caramba, esse personagem é a cara do Isaac. O Bocão que eu faço do Como Treinar Seu Dragão é completamente o Isaac passando aqui por mim. É verdade. A gente não tá imitando o cara, mas Não, mas a gente tá ali. É uma coisa que é tão de um ator de extrema qualidade. Eu tenho muito isso, engraçado, com um dublador que eu não conheci e que de uma forma inconsciente eu acho que eu... Não é que eu, pelo amor de Deus, não tô me comparando, porque eu acho ele um dos maiores galãs que já tivemos na dublagem, que é o André Filho. Sim. O André Filho, eu não cheguei a conhecer o André, né? Mas eu conheci o legado dele, eu consumi muita coisa dele. Eu assistia Casal 20, por exemplo, que era a Jura e ele, quando eu era criança, e aquilo pra mim era impressionante que aquelas pessoas não tivessem aquelas vozes, né? É mesmo, né? Então o André Filho sempre foi uma inspiração, assim, quando eu penso num galã, às vezes eu falo, isso aqui também é o André Filho, aí e é isso, tem pessoas que criam estilos e que têm identidades tão fortes e tão construídas que é impossível que acabam moldando o mercado, né? Acabam criando modelos, né, nos quais você se inspira, não Orlando Drummond, né, cara? É impossível você ouvir um Scooby-Doo e não tem como, não tem como. Você fala assim, cara, imagina o trabalho que é você fazer um Scooby-Doo e falar assim, eu quero que você faça o Scooby-Doo, mas não pode ser nada do Orlando. Eu falei assim, como é que você... Não tem como. Não tem como. Eu vou fazer o Scooby-Doo com outra voz? Salsicha sem ser o monge? Sem ser o monge? Impossível. É óbvio que você... eu vou fazer diferente. Scooby-Doo, cadê você? Não, mas é pra fazer diferente. Não, mas eu tô fazendo. Então, como que você vai fazer isso? Como? Não tem como. Cara, é muito louco isso. Então essas pessoas, elas deixam um legado e influenciam mesmo a gente. A gente, às vezes, canaliza elas, né? Eu acho. Passa ali. Que tem muito isso, né, na dublagem. Às vezes você é só
um canal mesmo, um conduíte. Passagem, Tem coisas que saem ali que você fala, meu Deus. Verdade.